Olá, voltamos então a falar sobre o direito de vizinhança. Então, pega o seu código, pega o seu caderno de exercícios, de anotações e vamos falar sobre os outros direitos especiais de vizinhança. Vamos falar então sobre a linha divisória direito de tapagem, direito de construir, auxílio mútuo, uma vez que esses 4 temas anteriores já foram vistos no vídeo anterior. A divisória de tapagem está desde o artigo 1297 e o 1298. Significa essa linha divisória e direito de tapagem? Significa dizer que o proprietário tem o direito a determinar linhas divisórias ou avivar estas linhas divisórias que já foram demarcadas ou que não estão demarcadas. Então, isso pode ser feito pelos mais diversos tipos de equipamentos. Do jeito que imaginar, cerca viva, vala, cerca de material, cerca de madeira, enfim, todo tipo que for necessário. Uma coisa interessante é que tem-se como presunção de que este muro, esta cerca divisória, deve ser em condomínio, ou seja, ele deve pertencer a ambos, uma vez que normalmente ela é construída na linha de divisão, ou seja, no espaço de divisão entre dois imóveis. Significa dizer que ela está separando os dois imóveis e significa dizer que os dois proprietários são considerados proprietários também do muro. Sendo ambos proprietários, ambos devem contribuir com as despesas ou de conservação ou de execução deste tipo de divisão. Então, ambos devem participar na hora da construção meio a meio. Quando se fala em cerca viva, é interessante que o código diz que só podem ser arrancadas, só podem ser retiradas se houver comum acordo entre os vizinhos. Cercas vivas são aquelas feitas de vegetais. Isso é muito comum em alguns lugares e era muito comum estas cercas que fazem a divisão através de vegetais que são plantados exatamente na linha divisória e que crescem e são aí sofrem a poda de uma maneira a ficar dividindo os imóveis. Uma outra questão também que se coloca é que aquelas cercas especiais, por exemplo, cercas que são menorzinhas para que um animal não passe, para que haja um fechamento melhor, né? Elas são de responsabilidade daquele que é causador da necessidade, ou seja, aquele que quer que a cerca seja diferente da normal, este é que vai arcar com a despesa a mais desta necessidade. Então, uma cerca normal, uma cerca feita de material normal, se eu preciso fechar mais para que um animal meu não passe para o outro lado, então eu é que tenho que arcar com as despesas deste fechamento. Tá? Uma coisa interessante é, e se eu tiver dúvidas da localização desta cerca, deste muro, desta divisão? Bom, a primeira fonte de informação é o título de propriedade. Então eu vou lá no título de propriedade e vou observar se neste título está dizendo medição, a metragem, etc. E eu consigo definir o local deste muro, desta cerca, enfim, desta tapagem. Se eu não tenho um título de propriedade, então eu vou ter que recorrer à posse. Quem tem a posse justa, a posse por mais tempo? Então, eu vou utilizar-me nesta gradação de importância da posse em segundo lugar. Bom, não tenho título de propriedade e não tenho comprovação de posse. Bom, se eu não tenho nenhum nem outro,
faz-se a repartição em partes iguais. Divide-se, um perde o que imagina que tenha direito, um pouquinho, o outro perde o que tenha direito um pouquinho. Então, cada um perdendo um pouquinho, chega-se a um meio termo que seja ideal para ambos. Isto não é possível, não foi conseguido. Então, adjudica-se a um deles fazendo compensação indenizatória ao outro. Né? Então, perde-se aquele pedaço e aquele pedaço vai ser indenizado por quem ficou com a metragem. O Código, a partir do 1299 até o 1312, fala sobre o direito de construir e dá algumas informações em relação às questões importantes desta construção. Bom, a princípio, todos têm direito de construir no seu imóvel? Claro que sim. Então, eu posso construir no meu imóvel do jeito que eu quiser? Não. Por que que não? Porque existem duas limitações aí que nós já vimos. Uma limitação que diz respeito ao direito de vizinhança, que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho, e uma outra limitação que diz respeito às normas administrativas. Quantos andares eu posso? Depende do zonamento. Posso fazer que tipo de construção, que tipo de utilização? Depende da norma administrativa, do código de postura do município. Os recuos, gabarito, altura, enfim, tudo isso me será dado, me será explicado pelas normas administrativas. Vencida estas questões que devem ser buscadas em cada município, porque cada município tem as suas regras próprias, eu passo às regras gerais, que são as regras do direito de vizinhança. Então, vejamos lá. Distância mínima na construção dos imóveis, no ambiente rural, eu devo observar uma distância mínima de 3 metros entre a construção dos prédios. Lembremos-nos o seguinte, o zoneamento de uma cidade, a subdivisão da cidade em zonas, tem como uma primeira divisão saber o que é zona urbana e o que é zona rural. Isso tem várias consequências que não cabe agora nós discutirmos. Muito bem, se a legislação municipal diz que aquela área é zona urbana, eu posso fazer construção juntando, grudando, fazendo contígua um imóvel, um prédio no outro. Ou seja, uma construção pode estar ao lado da outra, inclusive juntando, inclusive se apoiando na construção que já existe. A gente vai ver daqui a pouquinho. No rural, não. Quando não é zona urbana, quando é zona rural, eu devo observar o distanciamento mínimo de 3 metros. Em relação às janelas, o código também me dá uma indicação. Eu preciso observar o seguinte, se a janela estiver frontal, ela é direta para o vizinho. Então, aqui eu tenho um imóvel, aqui eu tenho uma janela, e aqui, na linha de divisa, eu tenho outro imóvel. A distância mínima entre uma janela e outra tem que ser de 1,5 metro se ela estiver direta. Tá? Se ela for perpendicular, ou seja, de lado, desta forma aqui, pode ser pelo menos 0,75, ou seja, 75 centímetros. Então, daqui até aqui, que é a divisa, 1,5 metro. Desta janela de lado até a divisa, 75 centímetros. Isto eu não vou observar se for uma abertura para luz ou abertura para iluminação ou para aeração. Então, neste caso, se a abertura tiver 10 por 20 centímetros,
20 e estiver a 2 metros de altura, não interessa a distância que ela esteja, tá? Então, eu não tenho que observar isso aqui, porque ela tem 2 metros de altura e ela é 10 por 20. Então, neste caso, está isenta. Em relação às águas, né? Quando chove, a água escorrendo pelo telhado, ela não pode despejar diretamente sobre o vizinho. Significa dizer que eu tenho que fazer as chamadas calhas, ou qualquer outro tipo de construção, qualquer outro tipo de tecnologia que vá impedir que estas águas, não só de chuva, mas outras águas, né? Água de esgoto, ou águas que a gente chama de água servida, aquela água que eu uso e depois eu vou jogar fora, estas águas não podem cair diretamente sobre a propriedade do vizinho. E também não posso fazer nenhum tipo de construção que cause conspurcação. Nós já vimos o que é conspurcar. Conspurcar é poluir a água ou diminuir o volume. Isso é muito típico quando se faz poço. Quando eu tenho poço num imóvel e eu vou fazer o poço num outro imóvel, se eu pego o mesmo veio, né, o mesmo lençol, quando eu abro se eu tenho um poço e eu vou abrir outro poço, quando eu abro esse segundo poço, naturalmente o volume do primeiro diminui, porque eu estou dividindo entre os dois poços. E como eles vão ter uma ligação subterrânea, eu não posso poluir um poço, porque este poço tem uma ligação subterrânea com o poço do vizinho. Poluindo o meu poço, eu estaria poluindo o poço do vizinho. Então, eu não posso fazer isso, ou de repente fazer algum tipo de construção que vá poluir o poço do vizinho. Então, este tipo de observação. Preciso lembrar o seguinte: pelas novas regras ambientais, fazer poço hoje precisa de autorização. Então, não é qualquer pessoa que pode construir, abrir um poço. Tá? Então, só para lembrar que esta regra é uma regra anterior às novas normas ambientais. Se eu tiver qualquer problema com a construção do meu vizinho, uma janela indiscreta, uma goteira, jogando água em cima do meu... Ou seja, qualquer circunstância que possa causar um tipo de dano, eu tenho até ano e dia, ou seja, até um ano da conclusão da obra, do início de que começou o dano, começou o incômodo, depois da construção, eu tenho prazo para pedir o desfazimento da obra. Uma questão bastante controversa e que o nosso código permite é, por exemplo, se eu tenho um imóvel aqui, ele está sendo iluminado de forma natural. E aí vem o vizinho e constrói um outro imóvel ao lado, fazendo com que esta iluminação acabe por diminuir, sombreando, né? Obscurecendo, diminuindo a iluminação. O nosso código diz que isto é possível. Então, pode ser a claridade, pode sim ser vedada por uma construção do vizinho e não há como impedir. Então, o vizinho tem esse direito de construir, fazendo um obscurecimento, né? Diminuindo a claridade do meu imóvel. Parede divisória, agora, nós temos questões muito interessantes, que eu vou explicar com calma aqui para vocês. Quando eu tenho um imóvel já pronto, já construído, tenho lá um imóvel, e aí o meu vizinho quer aproveitar a parede do meu imóvel para construir o seu imóvel. Isso é possível? Sim, é possível. Entretanto, veja
que é uma parede que eu não preciso construir, ela já está pronta, o meu vizinho fez. Então eu preciso indenizar isto. Mesma coisa que a gente já tinha visto em outros casos. Então, as despesas são proporcionais. Eu posso, o código diz que eu posso travejar. O que é isso? Então, eu tenho aqui a parede do meu vizinho. Está aqui o imóvel de A, está aqui construído A. Eu quero aproveitar essa parede e eu vou travejar, eu vou colocar uma viga sustentada na parede que o meu vizinho já fez. Posso fazer isso? Posso, não tem problema nenhum. Eu vou indenizar, eu vou pagar as despesas desta parte aqui que eu não tive que construir, tá? Só que eu posso travejar contanto que esta construção suporte o travejamento, porque ela vai ter que, ela está suportando o bem, a casa do meu vizinho. Agora, ela vai ter que suportar a minha construção. Se ela puder suportar isso, tudo bem, eu pago a indenização e tá tranquilo. Se eu fizer, olha lá agora, eu não vou travejar. O que eu vou fazer é uma parede ao lado da parede que já existe. Então, eu começo a fazer a parede pelo alicerce. Esse alicerce, eles chamam de alicerce ao pé. Esse alicerce ao pé significa dizer que eu vou ter que fazer aqui uma escavação, eu vou ter que fazer o alicerce aqui embaixo, portanto, abaixo da linha da terra, aqui embaixo. Quando eu faço isso, eu posso tornar instável a construção do meu vizinho. Então, eu só posso fazer um alicerce ao pé se eu prestar caução, ou seja, eu tenho que prestar garantia de que isso aqui não vai cair tudo. Mesmo que eu preste caução, se ocorrer a queda, se ocorrer o dano, eu vou ter que indenizar. Não vai, mas eu fiz caução. Não tem problema, você fez caução, mas ocorreu o dano, não foi suficiente essa caução, então você vai necessariamente indenizar. Uma outra questão é aqueles imóveis onde eu utilizo-me da parede inteira. Então, não é como nesse primeiro caso onde eu travejei uma viga. Eu estou usando a parede como minha parede. Veja aqui, ó, se você observar, olha aqui, ó, se você observar, a metade da parede está aqui, ó. Opa, a metade da parede está aqui. Tá vendo aqui a metade da parede? Ó, o meu travejamento não passou da metade da parede. Eu não posso passar da metade. Por quê? Porque a parede está em condomínio. Então, metade da parede é minha, mas metade não é. Quando eu me utilizo, eu devo utilizar só a minha metade. Então, quando eu estou utilizando do que eles chamam de parede meia, né, ou meia parede, né, significa que eu só posso utilizar metade, aqui a linha de metade. Esta parede é do imóvel A, esta parede é do imóvel B. É uma única parede, metade de um, metade do outro. Quando eu for utilizar esta parede meia, eu preciso avisar o meu vizinho que eu vou fazer isso, tá? E se houver dano, eu terei que indenizar, porque às vezes essas paredes são muito finas. Se eu for utilizar aqui, eu acabo entrando no imóvel, né, na casa do vizinho. Então eu tenho que tomar cuidado. Posso aumentar um muro? Pode. Então, muitas vezes nós temos o seguinte: o muro foi feito há algum tempo e agora, pela necessidade de segurança, eu preciso levantar o muro. Posso altear o muro? Chama-se altear. Posso altear. O muro estava aqui, eu vou fazer um acréscimo, eu vou alterar, eu vou aumentar o muro. Se este muro que já existia suporta o acréscimo, ok. Se ele não suporta, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer um suporte para o acréscimo, porque senão cai tudo o muro. Uma questão de engenharia, tá?
E quem vai alterar é que vai pagar as despesas, é que vai arcar com o custo de. Mesmo assim, se eu tenho aqui, não um muro, mas uma parede, imagina que seja uma parede, eu não posso encostar aqui chaminés, fornos, aparelhos ou algum depósito que vá causar, que vá prejudicar infiltração ou interferência no prédio vizinho. Por exemplo, eu tenho um forno que está encostado na parede do quarto do meu vizinho. Ninguém consegue dormir porque o forno está aceso, ninguém consegue dormir lá dentro pelo calor que se forma ou então pela infiltração que se está fazendo. Então, eu preciso observar isso. Não é possível encostar, não é possível utilizar de um lado algo que vá causar danos do outro lado. Quando eu estou movimentando terra, eu preciso tomar cuidado com a movimentação, o deslizamento, a ruína deste bem. Então, é preciso fazer obras acautelatórias. Então, se você está vendo aqui, eu tenho um suporte aqui. Eu faço um muro e eu faço um suporte. Alguns chamam isso aqui de mourão. Né? São obras, eu tenho aqui ó, uma estrutura de contenção e para fixar eu tenho uma outra aqui, que alguns chamam de mourão. Eles usam isso aqui exatamente para evitar o deslizamento. E se acontecer, Eleni, se acontecer, o que está fazendo a obra necessariamente terá que indenizar, mesmo com as obras acautelatórias. A gente viu isso lá atrás. Finalmente, nós temos a questão de a entrada do vizinho no prédio. Quando isso? Eu posso entrar no prédio do meu vizinho, numa propriedade alheia? Pode, se esse ingresso for temporário, se eu avisar previamente e se for para alguns casos muito específicos. Então, eu vou usar para usar o bem ali do meu lado, a minha parte, só que eu não consigo acessar pelo meu lado. Então, eu entro pelo lado do vizinho para, de repente, fazer algum tipo de uso, para limpar calhas, telhados, né? Reparar calhas, telhados, muros, para construir, ou, eventualmente, caiu a bola de um lado para o outro. Então, posso entrar para pegar a bola? Pode entrar para pegar a bola. Tá? Mas eu preciso avisar e preciso, né, é rapidinho, tem que ser o suficiente para que eu tenha esse bem novamente. No caso de cair coisas do outro lado, e às vezes os animaizinhos passam pela cerca, eles passam de um lado para o outro, tá? Eu não preciso entrar se o vizinho me devolve, tá? Se o vizinho me devolve, não é necessário entrar. Muito bem, vimos então esta primeira parte sobre o direito de vizinhança, ok? Bons estudos aí e eu espero vocês para os próximos vídeos.